Benção, amados. Mateus capítulo 7, meus queridos. Evangelho de Mateus. Bom dia, minha irmã. Capítulo 7. Eu vou pedir aos irmãos que façam, algum irmão aí, leitura, cada um pode ler um verso, né? De 1 até o verso 6. Mateus 7, de 1 a 6, aqueles que puderem, quiserem, cada um lê um verso. Não julgueis para que não seja julgado. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque vês tu o argueiro do olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pedras, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Cachorro, amados. Meus queridos, estamos estudando, né? Sermão do Monte. E como a gente disse, sempre gosto de frisar, né? Onde a gente está estudando e refletindo. Esse texto ele se encontra em Mateus 5 até Mateus 7. Mas são 3 capítulos aí considerados o Sermão do Monte, 3 capítulos em que Jesus está ali diante dos seus seguidores, dos seus discípulos, trazendo ensinamentos importantes para a vida e caminhada do povo de Deus, né? Ensinamentos em que em diversos momentos confronta, na verdade, o povo de Deus. E como a gente já estudou desde o capítulo 5, em vários momentos ali Jesus trazendo a lei à tona, mas aplicando a lei à vida e ao coração do povo de uma forma muito mais profunda, muito mais séria até mesmo, né? A maneira de tratar e de viver. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui, à luz de Mateus 7, sobre algo que envolve, de certa forma, nossos relacionamentos. Uma coisinha que está presente no meio da humanidade e, de certa forma, está presente na nossa vida e não conseguimos não tê-la presente, que é essa capacidade de julgamento. A humanidade é capaz de discernir, pensar e julgar. Sim ou não, amados? Sim ou não? Todos nós somos capazes de julgar. Todos nós somos capazes de emitir julgamento. Eu não quero dizer que isso significa que a gente julga certo, mas todos nós temos capacidade de olhar, refletir e, de certa forma, julgar alguma questão. Tá certo? Mas, amados, olha só. Perguntar para você, ser julgado por alguém é algo agradável? Por que não é agradável? Os cabecinhas estão mexendo aí que não é, né? Por que não é agradável, amados? Porque põe em xeque, né? A vida da gente. Põe em xeque a nossa vida, Samuel? Sim. Dúvida, né? Nosso caráter. Mexe com o nosso caráter também? Sim. Olha só. Alguém acrescenta mais aí? Por que não é tão gostoso ser julgado? Acho que não é fácil ser julgado, porque se você sabe que você é julgado por alguém, você não tem certeza se aquela pessoa está julgando certo ou não, ou o que aquela pessoa está pensando, bem ou mal de você, né? Ou seja, você fica incomodado com o julgamento, né? Qualquer forma de julgamento, porque ela pode ser expressa talvez numa conversa por alguém ali, mas de certa forma, se alguém te julga com algum comentário, te incomoda, você pode pensar, o que estão falando de mim por aí, né? Será que esse julgamento é só dessa pessoa? Será que o julgamento é só dentro desse contexto? Ou se o julgamento já é fruto de algo que está acontecendo aí fora, né, na mente e na boca das pessoas sobre a minha pessoa? Então, de fato, não é algo muito agradável, né? Não é algo muito agradável, certo? E tanto faz se a gente é culpado ou não. Das duas formas é incomodado. Independente se estamos certos ou não, se o julgamento é coerente ou não com a nossa vida, de fato vai incomodar, certo? Agora, eu vou fazer uma segunda pergunta. Quando nós julgamos, incomoda? E aí? Às vezes
Não incomoda. Não incomoda, o irmão Francisco falou que às vezes incomoda. Certo? Quando que incomoda, Francisco? Quando a gente nota que exagerou um pouquinho. Ou seja, quando a gente entra numa crise de consciência, né? A gente fala assim, opa, exagerei, passei do ponto, né? Ou seja, não deveria ter feito isso, acabei fazendo. Sim, sem dúvida. Às vezes, pastor, coisas erradas que a gente percebe que outra pessoa faz com a gente acaba julgando aquela pessoa da maneira como ela procede. Certo. Mas a gente, por ser um cristão, a gente pensa, puxa, eu não queria que isso acontecesse. Eu queria que essa história terminasse diferente. Né? Então você sabe, você julgou, mas você não queria que aquilo acontecesse. Você queria que fosse melhor, né, o Moisés? Mas no final acabou que julgou, né? A gente pensou, refletiu. De qualquer forma, julgou, né? Certo. Só para me completar minha raça. Fala, Francisco. Já aconteceu muitas vezes comigo, de fazer um julgamento de uma pessoa, eu reincidir no erro, aí, segundos depois, eu paro e pensar, meu Deus. Mas eu também cometo a mesma situação, não exatamente naquele mesmo erro, mas de um modo geral, e agora estou julgando a pessoa, sendo que eu preciso de misericórdia do mesmo jeito, e erro também, repito erro. Aí aquilo me deixa um pouco mal, né? Olha só, é extremamente importante a gente olhar para isso, tá, Marcos? Por quê? Porque, na verdade, muita gente usa esse texto para condenar o crente, né? Principalmente o não crente, ele olha, vocês julgam muito, né? Vocês se acham melhores e julgam, e a Bíblia fala para não julgar. Né? A grande verdade, amados, eu comecei dizendo o seguinte, não tem como a gente não julgar, tá? Essa é a realidade. Deus nos fez com capacidade de pensar, refletir, discernir, de observar coisas. Então, de certa forma, essa capacidade de julgamento, ela está presente na gente. É automático. Né? Ela está presente. Nós somos seres humanos, né? Somos seres humanos, vamos falar assim, capazes de julgar e somos levados pela nossa mente e coração nessa condição. Mas pode falar, Zete? Às vezes a gente julga e depois fala assim, cada um. Julgou. Mas julgou, né? Depois fala, tá tudo bem, não tem, deixa cada um com a sua vida, né? A gente tenta dar uma amenizada, mas a grande realidade é o que aconteceu, tá certo, amado? Mas o que a gente precisa discernir aqui, né? Algumas coisas são importantes para a gente pensar. A questão não é o julgamento em si. Jesus não está dizendo assim, olha, que a gente não julga em nenhum momento, mas Jesus está dizendo para a gente que a gente tem que tomar cuidado quando a gente julga. Jesus está dizendo para a gente que existem alguns pontos importantes a serem considerados na nossa vida para a gente emitir qualquer forma de julgamento para com as pessoas. Jesus está falando, olha, você tem que tomar cuidado. Essa é a realidade, certo? Porque Jesus vem e começa dizendo assim, olha, não julguem, né, para que vocês não sejam julgados. E a primeira coisa que essa lição traz para a gente, amados, é que julgar, que a gente, ao julgar alguém, nós temos que ter em mente o seguinte, olha, eu só posso julgar, né, ou eu vou julgar alguém na medida que eu gostaria de ser julgado. Essa é a realidade, o primeiro princípio importante aí, tá? Porque não é simplesmente, ó, não julgueis para que não sejais julgados, certo? Jesus está falando, você toma cuidado com o julgamento, não é que você nunca vai julgar, porque é uma propriedade que está na gente, mas ele está dizendo, primeira coisa, olha, cuidado, se está julgando alguém, pense sempre o seguinte, julgue da maneira que você gostaria de ser julgado, é o primeiro ponto, certo? Se você vai fazer isso, você tem que se lembrar disso, você tem que se colocar do outro lado da questão. Se fosse você no outro lugar, como você gostaria de ser visto nessa situação? Porque Jesus fala aqui, olha só, o verso 2 diz, pois com o critério com que vocês julgarem alguém, vocês serão julgados. Com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. O que Jesus está dizendo é, olha só, não sai por aí emitindo julgamentos sem olhar para a sua vida e estar ciente de que você também é uma pessoa que pode ser julgada. Então, ao julgar alguém, você tem que refletir o seguinte, como é que você gostaria de ser visto nessa condição?
Essa é a realidade. Como é que você gostaria que as pessoas estivessem medindo a sua vida? Como é que você gostaria que as pessoas estivessem observando ou falando sobre essa questão na sua vida? E olha só, amados, nessa hora a gente precisa se desprender um pouquinho do senso próprio de justiça, certo? Eu estou querendo que os irmãos pensem aqui o seguinte: se você estivesse na condição do outro, que você está julgando, como que você gostaria de ser medido ou julgado? Misericórdia. Misericórdia, com certeza, né, amado? Olha só como isso é importante. Porque é muito fácil, amados, a gente julgar as coisas. É muito fácil a gente olhar e tirar conclusões e pensar e refletir e falar e acusar e compartilhar até mesmo. Muito fácil. Pastor, eu acho que tem dois momentos de julgamento que a gente faz. Um é quando a gente faz aqui na nossa mente, no nosso coração. O outro é quando a gente externa isso. Certo? Então, sabe, de graça a Deus para que a gente fique calado. Pense 1 milhão de vezes e de preferência não fale nada. Certo? Olha só, Samuel, importante que você falou. São duas etapas, sim. Mas olha só, é muito cuidado, porque não é só externar que nos coloca em pecado. Certo? Porque quando a gente externa, na verdade, está dizendo o seguinte: alguma coisa já aconteceu lá dentro de nós. E é muito interessante no Sermão do Monte, que nós já conversamos em outros trechos anteriores aqui. Jesus sempre traz à tona exatamente isso. Olha, o que vocês estão sentindo e pensando no coração? Lembra quando ele fala do adultério? Não é só cometer o ato que é pecado. Quando você olha com desejo impuro, ou seja, ali você já está cometendo adultério. Percebe? Então Jesus, ele trata muito essa questão do coração como importante. Mas de fato, Samuel, acontece isso. De fato, temos que controlar essas duas questões da nossa vida, né? Ou seja, se eu julgo alguém e não externalizo isso, não compartilho com ninguém, não fomento ninguém, eu cuidar disso é bom? Lógico que é. É extremamente importante. Porque o primeiro momento ele é meio que automático. Sim. Do coração da gente. Sim, concordo com você. O problema é quanto de margem a gente dá para isso. Eu concordo plenamente. Porque as coisas às vezes são meio rápidas e naturais na nossa vida. A gente julga, certo? E às vezes a gente pode não falar com ninguém, mas ficar com aquele sentimento e pensamento e acusando a pessoa dentro do nosso coração, mesmo não externando. Esse é um problema, certo? E é isso a gente tem que lidar lá dentro. Eu entendo que é automático, sim, certo? É que nem o caso quando a gente fala de ira, né? A Bíblia fala: irai-vos e não pequeis, certo? Às vezes a ira aconteceu, mas como é que você lida com ela? Né? Essa é a realidade. Como é que você trata? O que vai acontecer? O que você vai externalizar e como vai lidar? Marcos, você ia comentar algo? Que às vezes, né, pastor? A gente julga assim, muito rápido, sem ter a noção exata das coisas que estão acontecendo. Às vezes você não tem a visão real da situação, e só porque aquele fechinho de luz que a gente vê já é o suficiente para a gente, né? Exatamente, Aí cai naquilo que talvez vocês já tenham falado, que é o fato de aí você julgar, aí vai mal com você. Quando você vê que você, né, fala: eu julguei para esse que estava ali. Você não sabia de tudo, né? Ou falou sem saber, ou você viu algo externo e não conhecia de fato o coração ou a realidade das coisas, que acontece muito, né? Você vê coisas, por exemplo, e você fala: opa, ó o irmãozinho, ó a irmãzinha, fulano de tal é assim, é assado, e de repente você não tem nenhum contato com aquela pessoa até mesmo, você nem conversa com ela às vezes, né? Ou conversa muito pouco dentro da igreja, a ponto de você nem conhecer a realidade de vida, porque às vezes está dentro da igreja e não sabe nem o que aquela pessoa está passando, nem o que ela está vivendo, enfrentando, e você olha para alguma coisa e emite um julgamento e condena até mesmo, certo? E de fato temos que ser cuidadosos, né? Temos que ser cuidadosos. Eu acho sim que pode acontecer instantaneamente, eu acho que você vai pensar e refletir coisas, mas a maneira como você lida com isso é extremamente importante, né? O cristianismo tem que
refletir sobre essas coisas. Então, quando a gente pensa nisso, né, a primeira coisa é exatamente isso, olhando para o verso 2. Na medida que você julga, você sempre vai ser julgado. Pensa nisso. Certo? Pensa nisso. Então, antes de emitir qualquer julgamento em relação às pessoas, por exemplo, o Marco deu um exemplo claro. Às vezes eu não tenho todas as informações. Certo? Você gostaria que alguém, antes de julgar você, entendesse os fatos da sua vida? Sim ou não? Claro que sim. Antes das pessoas comentarem qualquer coisa sobre você, você gostaria que elas de fato soubessem a verdade sobre a sua vida. Aí nesse caso, pastor, eu não sei, eu penso comigo assim, seria uma boa maneira de se externar essas dúvidas para a pessoa que você está com dúvida, de uma maneira bem camarada, bem social, para que a pessoa não se levante contra a gente. Né? E nesse caso também pedir perdão. Eu estava pensando que você me desculpe, você me perdoa, eu sei que não tem nada a ver mesmo. Tal, né? Eu acho que esse modo de externizar seria um modo de você acalmar o coração também. Porque você fica. Eu acho que a grande questão é o seguinte, olha, porque o julgamento pode talvez mexer com a nossa estrutura, a nossa vida, depende do fato que a gente está julgando, ou como pode ser simplesmente eu julgando e diz respeito só ao outro, mas você está julgando e falando mal do outro, certo? E como se resolve isso, com certeza, tem que ser de maneira cristã. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é de tratar no nosso próprio julgamento. Tratar nisso, olha, como é que eu estou vivendo, como é que eu estou olhando para as pessoas, o que eu estou pensando, sentindo sobre o outro, e lidar com essa questão. Você vai procurar mais confusão. Exatamente, eu acho que a grande realidade é essa. Você tem que começar olhando para a sua vida. Como você está observando a vida do outro? Né? O que você está pensando? A etimologia da palavra julgar significa avaliar fatos. Não tem como eu ter uma opinião sobre algo, sendo que eu não tenho total compreensão sobre o assunto. Ok, olha só, vê? Cultura, crescimento, mas a realidade é essa. Tem que ter total compreensão das coisas. Pastor, quando a gente julga uma pessoa também assim, e depois você vê que não é nada daquilo que aconteceu, que vão, né? Realmente a gente tem a certeza de que não foi nada daquilo, e a gente fica arrependido, isso dói, viu? Ainda bem que dói, né, Joana? Tem que doer, né? Tem que doer. Eu particularmente, muitas vezes, poxa, eu pensei que era assim, julguei aquela pessoa, às vezes nem falei nada, mas julguei só no coração, né? Porque aí a gente julga lá no coração, fulano, né? Agindo desse jeito, não tá certo. Depois vem a vergonha, vem a tristeza, né? Vem o arrependimento. Fica muito triste, isso dói, viu? Mas ótimo que doa. Várias vezes. Ótimo que doa, né, Joana? Eu falo assim, é ótimo que doa. Quando a gente percebe erros na nossa vida, como cristão, né? O Jesus já ensinando no Sermão do Monte, nós passamos aqui pelas bem-aventuranças, rapidinho, né? Mas eu sempre falo daquela bem-aventurança que Jesus diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Lembra? E esse choro tem a ver com o quê? Com arrependimento. Esse choro que Jesus está dizendo, não é aquela pessoa que murmura, que chora, lamentador, né? Que é um coitadinho. Não, a Bíblia até condena esse tipo de atitude. Né? Você se amar demais, se achar um coitado e viver chorando para os cantos. A Bíblia até condena a gente nesse sentido. Mas quando Jesus fala bem-aventurados que choram, porque serão consolados, Jesus está dizendo exatamente, tratando a questão do arrependimento, do pecado. Você olhar para as misérias da sua vida e falar: opa, está errado isso, olha só. Senhor, me perdoa, né? Eu estou agindo errado. Eu estou pensando errado agora, estou julgando errado. Mas isso é importante para nós, a gente termos em mente, amado. Olha, julgamento, muito cuidado, certo? E Jesus está ensinando para a gente, do jeito que você está julgando o outro, na mesma medida, entenda que você está sendo julgado. E agora pensa, se coloca no lugar do outro em qualquer situação. Como que você gostaria de ser visto diante daquela situação? E eu não estou dizendo que às vezes as pessoas não estão erradas, não, amados. Às vezes elas estão erradas. Certo? Às vezes são fatos que você está observando na vida dos outros que são ruins. Certo? Agora, como que você trata isso no seu coração? Se você estivesse do lado de lá, como que você gostaria que o seu irmão estivesse tratando isso? Eu acho que isso é uma primeira medida para a gente pensar. Certo? Agora,
O segundo ponto, amados, é que antes da gente sair julgando as pessoas, e o julgamento ele envolve exatamente olhar para coisas ruins, essa é a realidade, né? Porque quando a gente pensa em julgamento, você não está falando de coisa boa do outro, você está julgando aquilo que está incomodando, aquilo que é ruim. É isso que está entrando em avaliação na vida. Mas antes de julgar, tem algo importante na nossa vida, nós temos que olhar para o nosso próprio pecado. Temos que olhar para a nossa própria vida. Olha o que verso 5 fala, amados, de Mateus 7. Olha só. Hipócrita. Jesus fala assim, ó, ele é duro, hein? Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco, na minha tradução, na outra, argueiro, do olho do seu irmão. Mas olha só, qual que é a diferença aqui entre trave e argueiro, ou trave e cisco, amados? Qual que é a diferença na visão dessas duas questões? Tamanho, né? Tamanho. Jesus está sendo bem duro, porque ele começa chamando de hipócritas. Ele está lidando ali com um povo de fato que está julgando ele até mesmo. Essa é a realidade. Muita gente julgando ele, e ele enfrentou isso o tempo todo. E um julgando os outros. Essa é a realidade de quem estava ali seguindo Jesus. Então, não acho que quem estava atrás de Jesus era só gente boa. Não era, né? Eu gosto do um pastor lá de Minas Gerais. Acabou de fugir o nome dele. Jeremias Pereira. Pastor Jeremias. E ele chama todo mundo de gente boa, gente boa. Ele é um cara super carismático, né? Mas olha só, tem que entender que não é um monte de gente boa que está andando atrás de Jesus, como nós não somos um monte de gente boa, não. Apesar do pastor Jeremias ter esse tratamento, a realidade das Escrituras é que a gente é pecador, e a gente é ruim. Na essência, se não fosse Cristo na nossa vida, a gente ia caminhar, se debandar cada vez mais para um caminho longe de Deus. Então é a graça e a misericórdia do Senhor em Jesus na nossa vida. Mas olha só, então aquele povo que está andando atrás de Jesus também tinha essas questões, com ele próprio ou com os outros ali ao lado deles. Mas Jesus está falando, não seja hipócrita, né? Ou melhor, ele está dizendo, hipócrita, para de julgar os outros sem olhar para a sua vida. Pare de olhar para o pecado dos outros sem olhar o pecado da sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Não quer dizer que você não vai ver o pecado do outro. Mas Jesus está dizendo, comece a tratar com seriedade o seu pecado antes de você que quiser manifestar qualquer coisa em relação ao pecado do outro. Comece a olhar para a sua vida. Quem é você? O que você tem feito? O que você tem falado? O que você tem sentido? E Jesus está colocando assim essa proporção mesmo doida, dizendo, olha, se às vezes você quer tratar um pecadinho do irmão ali, o cisco, né, uma coisa que está incomodando, que é ruim, não é que Jesus está falando que não é, mas às vezes você quer cuidar daquilo lá, mas você está tão cheio de pecado na sua própria vida, que Jesus está dizendo, meu querido, como é que você vai querer lidar com a situação de alguém, se você não está conseguindo lidar com a sua questão? Como é que você quer falar e tratar do pecado do outro, se você não está falando, tratando do seu próprio pecado? Como você se julga capaz, a mesmo de colocar julgamento sobre o outro, peso sobre o outro, se você não tem sido capaz de colocar julgamento, peso sobre si próprio? É isso que Jesus está dizendo aqui. Não seja um hipócrita. Porque falar do pecado do irmão é fácil, falar do erro do irmão é fácil. Das faltas, das falhas, daquilo que não está bom, daquilo que desagrada, daquilo que te incomoda, é fácil falar de tudo isso. Agora a grande questão é, você tem falado e tratado das coisas da sua vida que incomodam os outros e mais que afrontam o Senhor no final de todas essas coisas? Você tem tratado e lidado com isso? Porque às vezes, a gente está gastando energia falando do outro, cheio de problema no nosso coração, cheio de pecado, com sentimentos que desagradam a Deus, com ações que desagradam a Deus. Às vezes está tão bonitinho dentro da igreja, mas e os pecados na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, lidando com as outras pessoas fora do contexto da igreja, como é que é? Porque às vezes dentro da igreja a gente pode até colocar panca de santarrão. Mas e fora da igreja? Quem somos nós? Deveríamos ser a mesma pessoa, é claro, tá?
Não estou falando que existe dupla personalidade quando se trata do cristão. Deve ser uma só. Uma só identidade que deve estar refletida em Jesus. Essa é a realidade. Mas Jesus está confrontando o coração daqueles seguidores lá, dizendo, deixa de ser hipócrita. Você está apontando o dedo para o outro sem olhar para a sua vida. Você está falando do pecado dos outros sem olhar para o seu próprio pecado. E é tão interessante, amados, que Jesus está falando, porque olha só, por isso que eu digo que Jesus não está abolindo a forma de julgamento aqui, amados, toda a forma de julgamento, como algumas pessoas querem usar. Mas Jesus está falando assim, olha só como é interessante. Hipócrita, tira primeiro a trava do seu olho, ou seja, cuida dos seus pecados, trata a sua vida, e aí quando você faz isso, o que o texto bíblico fala? Então você verá o quê? Claramente, você vai enxergar bem, para você poder tirar o cisco do olho do irmão. O que eu percebo com isso, amados? Quando a gente cuida da nossa vida de santidade, quando a gente está tratando da nossa vida com Deus, nossa intimidade com Deus, nossa comunhão com Deus, nossa vida em Jesus, quando isso é algo prioritário na nossa vida, quando a gente dá valor e tempo e gasta energia, e a gente se dedica em cuidar da nossa vida com o Senhor Jesus, da santidade própria, isso traz para a gente o que, amados, clareza sobre a vida e até uma capacidade de lidar com as lutas e pecados do nosso irmão, da nossa irmã, de maneira sensata, sábia. A gente para até de ficar julgando. Incapaz de exercer misericórdia, né, amado? Exatamente. Com graça. Porque se há santidade na minha vida, amado, olha, entenda o que eu quero dizer aqui. Se a gente se ocupa na vida como cristão, em crescer no Senhor Jesus, na semelhança dele, a imagem dele, e para isso a gente precisa combater o pecado da nossa própria vida, a gente precisa lutar contra os nossos sentimentos, desejos, as nossas paixões, que tanto estragam a nossa caminhada com Deus. A gente precisa combater isso. Quando a gente vive nessa caminhada cristã constante de crescimento e intimidade com Jesus, vai com certeza sobrar na nossa vida sabedoria, sensatez, amor, graça para a gente lidar com as questões dos outros. Não é que a gente não trata o pecado dos outros, amados. Mas é tão interessante essa imagem, porque Jesus ele pinta essa ideia seguinte: eu tirei atrás do meu olho algo que estava me incomodando, agora eu sou capaz de ali no meu irmão tirar o cisco do olho dele. Ou seja, Jesus me coloca num envolvimento com o outro, sim, mas eu preciso tratar dos meus pecados. Outra coisa também, pastor, é quando o julgamento serve de suporte para o irmão. Porque quando ele serve para você ser um juiz, só apontar o erro, eu acho que não é tão válido. Porque senão é o nosso papel. O papel é ser suportar isso. Ser suporte com o outro. Exatamente. Não apontar o erro só para apontar. Exatamente. Na verdade, o objetivo aqui, né, Ian, é a gente como cristão, na verdade, que é abençoar a vida do outro. Deus nos coloca numa comunidade. A gente é chamado o quê? Na Bíblia. O que Paulo usa muito? Qual que é a figura que Paulo usa muito para a igreja, amados? Qual que é a imagem da figura que Paulo usa muito? Corpo. Nós somos o corpo de Cristo, certo? Então, quando a gente está pensando muitas vezes nesse aspecto de julgamento, nós estamos falando o quê? De julgar uma parte do próprio corpo. Ou seja, lidar com os pecados do irmão é importante, mas no sentido o quê? De curar. No sentido o quê? De trazer consciência, crescimento e intimidade para o irmão. Então, toda vez que eu olhar o pecado de alguém, amados, eu preciso olhar nessa perspectiva. Até porque tirar o cisco, não tem que fazer crítica ou falar nada. Você tira de boca fechada. E às vezes vai precisar falar, Samuel. Eu acho que às vezes você vai precisar falar. Mas qual que é o contexto, né? Porque se você vê um irmão se afundando em pecado, se desgraçando na vida, não dá como corpo de Cristo, a gente não pode só contemplar. A gente tem que em algum momento chegar e sentar e conversar. E às vezes isso até não vai ser tão fácil. Porque às vezes o irmão ou a irmã está num pecado, está tão aprisionado no pecado, que ele se torna um pouco cego ou duro. E às vezes ele até não aceita de primeiro momento, ou ele te confronta até mesmo.
Mas a maneira como a gente faz isso tem que ser uma maneira santificada também, que envolve que amor, graça. Tem um livro que eu já falei aqui dele, mas eu li esse livro, na verdade estou precisando ler de novo. É do Philip Yancey. Tem vários livros, né? E eu falo a verdade, o Philip Yancey, a escrita dele nem é a mais gostosa de ler, tá? O jeito dele escrever. Mas esse livro, ele é muito bom, que chama Maravilhosa Graça. E esse livro, ele trata exatamente o quê? Do aspecto da graça de Deus na nossa vida, mas agora a manifestação da graça em relação aos outros. Em relação aos outros, né? Então, ele até começa, no início do livro eu já citei, mas vale a pena frisar nesse contexto, estamos conversando aqui. Ele até fala assim, olha, que ao conversar com uma prostituta, né, para ir para a igreja, e a prostituta disse, né, mais ou menos esse contexto, faz tempo que eu li o livro, mas ela diz algo mais ou menos assim, mas eu vou fazer o que na igreja? Eu vou me sentir mais mal do que eu já estou sentindo? Ou seja, eu vou para a igreja para me sentir pior do que eu estou me sentindo já? Essa é a realidade da graça. Ou seja, a gente como igreja, nós temos que manifestar graça para as pessoas. Nós temos que ter um coração disposto o quê? A amar os outros, exercer misericórdia, derramar da graça sobre a vida. Isso não significa que a gente é uma comunidade, a gente vai ser na nossa comunidade alguém que aceita o pecado e o pecado rola solto e está tudo certo, que a gente tem que amar e exercer graça. Não é isso, amados. Mas a maneira de lidar com o pecado dos outros tem que ser uma maneira graciosa. Por quê? Porque nós somos frutos da graça. A gente não ia estar na condição que a gente está no Senhor Jesus se não fosse graça de Deus. Como eu disse, eu gosto de citar, né? O Salmo e Romanos, Paulo repete em Romanos capítulo 3, né? Ele fala assim, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, né? Não há alguém que seja bom sequer, que por si só, se não fosse Deus, se não fosse a graça dele. Essa é a realidade nossa. Então, amados, olha só, é importante a gente olhar para isso. Antes de julgar, Jesus está dizendo, cuidado, olha para a sua vida primeiro, trata as suas questões, trata os seus pecados. Eu acho que quando a gente tem essa postura, nós vamos sempre ser lembrados das nossas próprias faltas. Essa é a realidade. Eu posso ver um erro no Raul, seminarista Raul, posso observar um pecado na vida dele, e não quer dizer que eu não tenha que tratar com ele em algum momento, conversar com ele como cristão, como irmão em Cristo, para querer ver o bem dele, mas ao olhar para o pecado dele, eu tenho que ser lembrado de que eu também sou um pecador, de que eu também tenho os meus erros, de que eu também tenho minhas falhas diante do Senhor. E antes de lidar com ele, eu preciso tratar essas questões da minha vida, do meu coração, talvez pedir o perdão que eu preciso pedir para Deus, me arrepender do pecado que talvez eu precise me arrepender. E quando eu me dirigir ao irmão para conversar ou tratar qualquer coisa, eu posso estar em intimidade com Deus, compreendendo já a minha realidade como pecador e não me achar melhor do que ele. Pelo contrário, ao falar com ele, lidar exatamente nas lutas do pecado que todos nós enfrentamos, mas na necessidade, é claro, de arrependimento, de mudança. Essa é a realidade do crente. Então, amados, olhar para o pecado. Então, lembrar, né, o primeiro ponto que a gente tratou aqui, a gente julga as pessoas com a mesma medida que a gente quer ser julgado. E o segundo ponto é tirar primeiro, né, a trave do nosso olho, né, lidar primeiro com os nossos pecados. Tratar isso na nossa vida, essa é a realidade. Certo? E Jesus vai falar para a gente também, para a gente não ser, né, um hipócrita, falso. Porque a hipocrisia é exatamente essa. Vocês vão lembrar lá, vamos abrir lá 2 Samuel 12, amados? 2 Samuel 12. Só que olha só, pouquinho antes, né? De 12, pouquinho antes, a gente não vai ler não, mas no capítulo 11 a gente vai ver aquela história de Davi com Batseba, lembra? Davi observa Batseba, deseja ela, toma ela, se deita com ela engravida, o marido, ele manda buscar o marido na guerra, ele embebeda o marido, para o marido dormir com a esposa, ele não dorme, ele faz tudo que
que ele pode fazer para o marido dormir com a esposa e o marido não dorme, ele manda o marido de volta para a guerra, manda pôr ele na linha de frente para ele morrer, o marido morre, para ele tomar aquela esposa agora e falar assim, agora eu posso me deitar com ela e o filho vai ser meu e não vai ter problema nenhum. Essa é a realidade que estava no coração do Davi. Mas olha só, vamos ler então aí 2 Samuel 12, de 1 a 7, amados. Alguém pode ler, cada um lê um verso, fique à vontade. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filho. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Olha só, amados. Olha Davi. Fez o que fez. Aí Natã chega para ele e conta uma historinha. De um homem rico e de um homem pobre. O rico estava cheio de ovelhas e gados, estava cheio. E o pobre tinha uma só, uma ovelhinha que, cordeirinha lá dele, que ele cuidava com tanto amor, né? O pet dele, né? Cuidava tanto que o texto bíblico fala que ele comia e bebia, né? Junto com eles. Que a família, os filhos gostavam do cordeirinho. Aí aquele homem rico recebe um visitante. E a hora de alimentar, de tratar, de cuidar desse visitante, ele esquece aquele monte de gado que ele tem, um monte de cordeirinho que ele tem, e vai lá no pobre, pega o cordeirinho do pobre e mata para poder alimentar o visitante. Eu fico imaginando, né, dentro do contexto, a hora que Natã está contando e narrando essa história, o coração de Davi já começa a remoer ali. Ele já começa a ficar irado. Ele já começa a pensar: caramba, esse homem não vai nada. Marvado, bandido, desgracento. Matar esse cara. Certo? E aí a realidade é essa. Então, ó, tão certo, olha o que Jesus disse. No verso 5, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. O homem tinha se deitado com a mulher do outro, tinha conspirado para o homem morrer. Quanta desgraça, quanta porcaria Davi fez. E aí ele olha e fala, cheio de furor. E olha só, e é interessante isso, porque a hipocrisia está exatamente nesse ponto, amados. Ele leva a sério aquela história, ele fica irado com aquele homem. Mas parece que a vida dele teve importância nenhuma o que ele fez. Ele não tratou em nenhum contexto aquilo que ele fez. Até aquele momento, é claro. Até Natã apontou o dedo para ele e falou assim: poxa, mas esse homem é você. O que é interessante e importante, amados? A gente olhar para a nossa vida. Porque muitas vezes nós somos hipócritas mesmo, amados. Essa é a realidade. Muitas vezes a hipocrisia no nosso coração. Com o fato da gente não lidar com as nossas questões e a gente se achar melhor que os outros.
a gente se achar mais crente que os outros, mais santo que os outros, mais puro do que os outros. Amados, a hipocrisia ela é oposta ao quê? A sensatez, né? Não digo a sensatez. Quem usou outra palavra? Alguém falou outra coisa? Sinceridade, verdade. Mais uma outra palavrinha ainda. Humildade. Porque olha só, a hipocrisia, claro que tem a ver com essa questão de verdade, sinceridade e falsidade. Mas também essa questão de grandeza e humildade. O hipócrita ele se acha melhor que os outros sempre. O hipócrita faz o que faz porque ele se acha melhor que os outros. Ele se acha mais importante, se acha mais merecedor. Essa é a realidade. Agora, no cristianismo, amados, tem espaço para hipocrisia? Não tem. Pelo contrário, o cristianismo chama a humildade, a sinceridade, a verdade. Não tem espaço para falsidade. E olha só, amados, isso é confrontador para nós, viu? Não sei para você, mas para mim é confrontador sempre. Nós temos que cuidar da nossa vida, para a gente não querer parecer ser algo que a gente não é. Para que a gente não queira mostrar para as pessoas um cristianismo que a gente não está vivendo. Para que a gente não queira cobrar ou exigir das pessoas até mesmo, nessa questão do julgamento, como estamos tratando, aquilo que a gente não está vivendo na intimidade. Percebe o tamanho e a profundidade daquilo que Jesus trata aqui? Porque às vezes a gente fica com a ideia de hipócrita, só aquela ideia, né, daquele fariseu que está orando alto e falando para todo mundo, para mostrar que ele é o santarrão. E a gente tem a ideia de que a hipocrisia ela só vai parecer com aquelas coisas totalmente manifestas, mas às vezes a hipocrisia está ali, escondidinha no seu coração. Escondidinha no meu coração. Quando a gente fala ali, até num tom de santidade, num tom de santificação, até naquele tom assim, olha só, de como eu digo, nós somos miseráveis pecadores, a gente até se coloca como um pecador diante dos outros, mas na verdade lá dentro estamos achando que somos melhores que os outros. A hipocrisia às vezes não está lá no grito, mas está caladinha ali dentro do coração, a gente precisa lidar com isso. Quando eu olho para esse trecho aqui, amados, que Jesus está tratando no Mateus 7 aqui, essa passagem, ela tem que mexer muito com a gente, num ponto a gente olhar para a nossa vida. Por isso que Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados. Jesus, na verdade, ele discorre o texto e no discorrer do texto ele está falando o seguinte, olha, ele começa a apertar e massacrar a gente. Ele trata um assunto em que você está olhando para o outro, mas ele pega aquilo e fala, para um pouco agora e olha para a sua vida. Olha para aquilo que você está vivendo e fazendo, como você tem andado. Olha para o tipo de servo de Deus que você está sendo, na verdade, na sua vida. E a pergunta que vem para nós é que tipo de crentes estão sendo? Como temos lidado com o nosso pecado, com as nossas fraquezas? Como temos lidado com aquelas coisas que têm desagradado o Senhor na nossa vida? Como eu lido com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas atitudes, com as minhas palavras? Como eu tenho lidado com essas coisas? Porque essa é a questão, amados. Nós não estamos falando de não olhar para o outro mais, não é disso, olha só. Perceba o que Jesus está tratando, não é questão que você não vai julgar, mas cuidado com a sua vida.
É a sua vida, você tem que olhar para ela, comece a julgar. Se tem algo que você tem que começar a julgar a cada dia, a cada momento, é a sua vida. Essa é a realidade. Comece a julgar a sua vida. E isso, amados, é importante para nós. Olha só, para nós que achamos que estamos bem com Deus e somos melhores que os outros, estamos num patamar melhor, temos que começar a olhar para isso, porque olha, cuidado com a sua vida, observa os seus pecados, é isso que o Senhor Jesus quer que você trate. Mas aquele que também está distante, que às vezes olha para a igreja e fala assim, só condena os irmãos, né? Porque tem muito disso também, tem gente que está vivendo o pecado na bagunça e está criticando os outros que estão falando contra a vida dele. Mas tem que olhar para dentro de si também, porque nós somos hipócritas de tudo quanto é jeito. Nós podemos ser hipócritas ao julgar e podemos ser hipócritas também, amados, do outro lado, sendo julgado, porque tipo assim, olha, você não concorda, você não aceita algumas coisas da sua vida e não transforma. E aí usa o jargão, né? Não julgueis, não julgueis, não julgueis, como defesa própria. Então Jesus está pegando aquele povo e está pegando a nossa vida hoje, a olhar para esse texto e fala assim, ó, começa a observar o que está no seu coração. Começa a observar o que está na sua vida. Não seja hipócrita. Não seja falso. Não seja orgulhoso. Não se ache melhor que ninguém. Pelo contrário, humilhe-se. Olhe para dentro de si. Trate o seu coração, aquilo que precisa ser tratado na sua própria vida. Pastor, Fala. eu queria aproveitar esse momento para pedir ajuda para os irmãos de oração. Vocês oram comigo. Porque eu, na verdade, estou afastado da igreja já há alguns anos. Né? Eu sou muito livre. Isso tem me incomodado demais. Que bom que você está aqui, Samuel, hoje. Que bom que você está aqui para pensar um pouquinho, refletir. Pode ter certeza, vamos orar pela sua vida, viu? Não só hoje, mas eu não sei, né, quanto tempo eu vou ficar aqui, mas vocês se lembram de orar por mim, para Deus. Vamos Sim, orar. restaura a minha vida. Vamos orar por isso, meu querido. Pode ter certeza, vamos orar pela sua vida, pelo seu coração. Para que o Senhor dirige, cuide, precisando conversar, estamos aí, viu? Tá bom? Uma disposição para a gente conversar sobre isso. Mas olha só, amados, não sejamos hipócritas. Nós temos que pensar num quarto ponto aqui que o Ian trouxe, né? Ele usou essa imagem do juiz. Não se coloque na posição de juiz. Alguém lê Romanos 14, amados, por favor? Romanos 14, verso 4. Quem é você para julgar o seu servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Seja o Senhor, né? Quem é você para julgar o servo alheio? Quem mantém em pé é o Senhor. Ele é poderoso para fazer essas coisas. Ainda Romanos 14, verso 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Olha só. Pare de julgar, né? Não coloque tropeço, cuida disso. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, amados.
plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ou seja, Deus tem que tratar essas coisas. Espere em Deus. Não saia julgando, não saia falando. Tiago 4,12, amados. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Um só é legislador e juiz. Quem que é esse? É Deus, é o Senhor. É Deus, é o Senhor. Então, não se coloca como juiz, amado. Não se coloca como juiz. Certo? Porque de fato é aquilo que o Ian trouxe naquele contexto, né, que a gente estava falando. Sobre olhar com graça, ele na verdade estava apontando exatamente o que acontece muitas vezes. Nós olhamos para as pessoas, para o problema delas, para as lutas delas, para os pecados delas, só com a intenção de dar sentença. Nós queremos dar uma sentença para a pessoa. Essa é a realidade. Nós queremos dizer, olha, você é culpado. Você é ruim. Você é um pecador desgraçado. Você traz problema para a gente. Você é o problema da sua casa. Você é o problema do seu casamento. Você é o problema da sua família. Você é o problema da igreja. Às vezes a gente só quer pontuar e dar culpa para as pessoas. Quem é o grande juiz, amados? É o Senhor. Ele é o juiz. Olha o que o Senhor quer que a gente faça. Gálatas 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não seja também tentado. Olha só, o apóstolo Paulo dizendo, é muito interessante. Ó, se alguém foi surpreendido em alguma falta, ou seja, pecado em algum irmão ou irmã, alguém foi pego aí em algum problema que tem desagradado o Senhor, a postura que a gente deve ter, olha só, e é complicado, hein? Porque Paulo está dizendo que a gente tem que ser alguma coisa antes de fazer alguma coisa. Ele diz assim, vocês que são o quê? Espirituais. Ele está dizendo o seguinte, antes de fazer qualquer coisa, tem que ser. Por isso que a ideia exatamente de Jesus é, olha, antes de você tirar o cisco do irmão, você tem que tratar do seu coração. Ou seja, você tem que estar maduro, você tem que estar crescendo, você tem que estar em intimidade com Deus. Porque nessa condição, olha só, então vocês que são espirituais, olha só, restaure essa pessoa com espírito de brandura. Ou seja, vai tratar do pecado do irmão ou não? Sim ou não? Claro. Mas de que forma? Com brandura. Provérbios 1. Palavra branda, brandura, amor. Com cuidado, com graça. Porque qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo final? Restaurar. É restaurar. O objetivo final é restaurar, amados. Nós temos que começar a pensar como crente assim. Quando você vê um crente caído, sua preocupação não é em condená-lo, em julgá-lo, em humilhá-lo, mas a sua preocupação tem que ser em restaurá-lo. E para fazer isso tem que ter brandura, tem que ter amor. Tem que ter sensatez, sabedoria. Tem que estar cheio da graça de Deus no coração para levar graça para o outro. E não significa que tratar, exortar,
com amor, não significa que isso não traz consequências para a vida das pessoas. Às vezes há disciplina dentro da igreja, disciplina na família. E eu gosto de aproveitar para falar dessas coisas, para que a gente não entre na paranoia de que a disciplina bíblica, eclesiástica, é uma coisa do mal. Não é. Nesse tempo, na mente de muita gente mas não. A disciplina na Bíblia, a disciplina que o próprio Senhor exerce na vida do povo, sempre é o quê? Para que o povo cresça, amadureça e seja restaurado. Então, às vezes alguém é disciplinado na igreja e pode parecer ruim. Agora eu digo, será ruim se o objetivo da disciplina foi só apontar o pecado e nunca restaurar? Sabe o que tem sido triste na história das igrejas? É que muitas vezes as pessoas são disciplinadas e a igreja, ao invés de amar e cuidar e tratar e ajudar aquele irmão que caiu, aquela irmã que caiu a crescer, a ser restaurado, todo mundo se afasta. E tem muita gente que às vezes é disciplinada e vai embora da igreja. Por quê? Porque a disciplina serviu apenas para apontar o pecado, mas não para restaurar. O que eu quero dizer, amados, é que disciplinar é restaurar. Certo? Mas isso tem que ser feito o quê? Sempre com amor, com brandura. Em muitas situações de pecado, é claro que não precisa nem chegar numa disciplina eclesiástica, mas precisa ser tratado. Por mim, por você, vós que sois espirituais, entenda isso. Se você tem problema em se ver nessa condição, é uma coisa que precisa ser tratada também na sua vida. Porque se você não se vê numa condição de ser espiritual, para lidar com as dificuldades dos outros, é porque talvez você esteja caminhando muito longe de Deus. Por isso que olha, trata do seu coração, trata da sua vida, trata da sua intimidade com Deus, caminhe em comunhão com Deus, e isso é constante. Por isso que Jesus em João 15 diz para os discípulos: eu sou a videira, vocês são os ramos. Ele diz: permaneçam em mim e vocês vão dar frutos. E aí ele diz lá ainda, olha, nisto Deus é glorificado, que vocês deem fruto, e assim vocês serão conhecidos como meus discípulos. Por quê? Porque vocês dão fruto na vida de vocês, e dar fruto é resultado de intimidade e de comunhão, amados. Essa é a realidade. Isso que a gente precisa aprender. Eu não vou frutificar nunca sem comunhão com o Senhor. Eu não vou frutificar nunca se a minha vida não estiver andando ali ligado com o Senhor, intimamente ligado. E eu dar fruto não significa que eu não tenho pecado, amado. Entenda isso, intimidade com Deus não significa que a gente não peque. Porque nós vivemos num contexto da nossa vida ainda que o pecado caminha entre nós. Essa é a realidade. Um dia na glória a gente vai se ver o que? Livre do pecado. Isso vai ser maravilhoso. Imagina no céu você não ter que se preocupar com o pecado, porque o pecado já não vai estar presente mais. Mas por enquanto a gente se preocupa com ele. Faz parte da nossa vida. A gente luta, combate, mas a gente caminha em intimidade. Intimidade significa o quê? Eu vou vencendo o pecado, eu vou lutando, combatendo o pecado, na força de Jesus na minha vida, na força da minha relação com Deus. Quando eu ouço a palavra, quando eu aprendo a palavra, quando eu absorvo a palavra, quando eu ando em obediência, quando eu busco santidade, quando eu luto contra o meu pecado, quando eu me arrependo dos erros que eu cometo e me volto ao Senhor, pedindo graça e misericórdia dEle, nessa relação de intimidade constante na vida, eu vou perceber o quê? Que o Senhor vai andar comigo, que eu vou amadurecer, e eu vou sim, no Senhor, ser capaz de tratar e lidar com as coisas dos outros, mas de maneira o quê? Amorosa, branda, cheia de graça e sabedoria de Deus para lidar com essas coisas. Portanto, amados, é uma questão de relacionamento, julgamento. Não quer dizer que a gente em algum momento não vai emitir julgamento, vai. Mas como que a gente lida com isso? Como? Sabendo que eu vou, da mesma maneira que eu julgo, eu sou julgado, na mesma medida.
entendendo que antes de julgar, eu preciso lidar com os meus próprios pecados, olhar para a minha vida, saber que eu não posso ser um hipócrita, eu não sou melhor que ninguém, e aquilo que a gente é por causa da graça de Deus. Se a gente caminha melhor com o irmão em alguma área da vida, é por causa da graça de Deus. E nós temos que ser gratos ao Senhor, louvar a Deus e caminhar. Humildade no coração sempre. E nunca ser juiz, mas aquele que quer ajudar o irmão a ser restaurado. Ajudar o irmão a crescer, a caminhar e a voltar para a intimidade com Deus. Isso sim. Certo, amados? Pastor, Fala, meu querido. acaba 10h30. Estamos acabando já. É porque assim, eu queria que você falasse uma coisa aqui. Quando a gente fez a leitura, a gente fez do versículo 1 ao 6. Uhum. Mas sempre que eu leio, eu chego no versículo 6, parece que o versículo 6 é um outro assunto que não está ligado com os versículos de 1 a 5. Eu ia fechar dele. Sim. Olha só, na verdade, amados, esse verso 6, ele vai trazer para a gente uma ideia e muito pensamento, né? Cada pessoa alguns estudiosos vão pensar de forma diferente, tá? Mas Jesus está dizendo o seguinte, olha, não jogue, olha só o que ele diz lá, não dê aos cães o que é santo, nem jogue as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçarem com vocês. Quando a gente olha para o contexto do que Jesus está falando anteriormente, amados, Jesus está dizendo aqui no verso 6 que você vai emitir algum julgamento. E ele vai tratar aqui, muitos estudiosos vão falar aqui que é a ideia do Evangelho. Você não gaste tempo do Evangelho, proclamando o Evangelho, querendo dividir o Evangelho com aquelas pessoas que não querem saber de Deus, que negam Deus, que afrontam Deus, que se voltam contra Deus. O que ele quer dizer, olha, não gaste energia com isso. Então você, de certa forma, vai emitir um julgamento para olhar e observar isso. Mas o autor da revista, ele até traz um outro ponto, porque ele fala de apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 2. O que ele diz lá? Filipenses 2. Vamos abrir lá. Marcos, Filipenses 3:2. Diz assim, cuidado com os cães. Aí ele diz, cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Para o autor da revista, ele vai trazer a ideia de que esses cães tem muito a ver com uma liderança imprópria, com pessoas que estão no meio servindo de maneira imprópria. Pessoas, na verdade, que não amam o Senhor, não andam com o Senhor, que a gente tem que ser cauteloso, cuidadoso com eles e não gastar energia com eles. E quando a gente para pensar em termos de julgamento dentro da igreja, amados, muitos dos que julgam estão nessa posição, estão envolvidos na liderança. Temos que tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes é o hipócrita de fato, está à frente para julgar as pessoas, mas na verdade ele é esse cão, como Paulo trata, esse mau obreiro, que na verdade é uma falsa circuncisão, ou seja, não é de fato um convertido, não é de fato um servo fiel ao Senhor, não é de fato aquele que busca Deus. Pastor, Provérbios 9, a partir do versículo 8, fala assim: não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça, repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Quando ele fala de jogar pérola, tipo assim, não adianta tentar fazer sabedoria para o insensato, ele nunca vai aceitar.
Nós estamos trabalhando aqui, o que eu tentei trazer aqui é 2 fatos, né? O que a maioria dos estudiosos vão pensar quando está olhando para esse lado é que Jesus está dizendo, não gaste energia compartilhando o Evangelho, a verdade de Deus, com esse tipo de pessoa que não quer saber de Deus, que não quer aprender de Deus, que pelo contrário ele é contra Deus, ele quer viver a vida dele desordenadamente, do jeito que lhe agrada. Certo? É isso, a maioria das reflexões vão ser essa. Mas à luz do que o Paulo está dizendo lá, quando ele fala de cães maus obreiros, pode-se pensar também nesse aspecto da própria liderança da igreja, uma liderança falsa, uma liderança ruim, uma liderança longe do Senhor. E por isso que Paulo está exortando a igreja, não dê ouvidos. Lembra que Paulo escreve muitas cartas, no meio da igreja tinha aquelas pessoas que se levantavam dentro das igrejas para falar coisas, mas eram pessoas que estavam longe de Deus, na verdade. Eram os falsos profetas, os maus obreiros aqui, aqueles que estavam à frente, mas estavam longe do Senhor. Então, Jesus pode aplicar também, talvez, essa própria questão aos fariseus naquele contexto do Sermão do Monte. Porque tem muita gente ali falsa diante do Senhor. Mas a mensagem maior, e aí eu entendo quando Samuel fala assim, parece que o assunto muda um pouco. De fato, a conexão com o anterior, ela não está tão clara nesse verso, com o que está para trás, e bem pouco talvez com o que está para frente. Porque para frente ele vai falar já de oração, peça. Então, quando a gente olha para isso, a gente é levado a pensar na questão do julgamento. E Jesus está dizendo, olha, não fique gastando energia com quem não quer saber de Deus. Não fique gastando energia com quem não quer saber de ouvir e aprender do Senhor. Então seria 2 lados. Um lado para você não julgar, toda maneira errada. Do outro lado, você não usar isso, essa questão de querer reconciliar o irmão, querer restituir e tal, se ele não quer. Exatamente. Eu acredito que a melhor interpretação para nós, Samuel, tem a ver com essa ideia de que agora você olha para as outras pessoas e fala assim, olha, eu estou julgando pessoas que não querem saber de Deus. Eu não vou gastar meu tempo, não vou gastar a pregação do Evangelho, não vou gastar energia para tentar recuperar aquela pessoa no Senhor, se ela não quer saber de Deus. Então, Jesus está dizendo, de alguma forma agora, você vai olhar e fazer esse julgamento. De alguma forma, entre vocês vai ter essas pessoas aí, certo? Que, de fato, não querem saber de Deus. Então, não gaste, não jogue pérolas a eles. Entendendo também que não somos nós que convencemos ninguém, né? Sim. É o Espírito Santo. Sim. Então, o que é santo e o que é pérola aqui é a sabedoria do Evangelho. É a sabedoria do Evangelho, é a palavra de Deus. É aquilo que o Senhor tem ensinado e trazido, e dentro do próprio Sermão do Monte, né? Tudo aquilo que Jesus está ensinando. Tudo aquilo que Jesus está colocando. Certo? Então, a melhor interpretação, na verdade, a minha leitura, porque também eu fiquei divagando um pouquinho dentro desse contexto, porque parece que Jesus muda o assunto. Essa é a realidade. A sensação que dá aqui é, Jesus mudou o tema, mas na verdade ela está mais ligada ao anterior de fato do que ao contexto posterior. Então a gente tem que olhar de fato para essa questão do julgamento. E Jesus dizendo o seguinte, agora olha, estou te ensinando tudo isso aqui. Eu acho que ele abre parênteses no final, usa isso aqui, mas aí tem isso aqui. Estou passando tudo isso para vocês. E acho que a ideia e o contexto de Cristo é exatamente esse. Pegando o gancho do que Ian disse, né? Abriu parênteses e falou assim, ó, estou ensinando tudo para vocês aqui. Estou pregando tudo isso para vocês, mas olha só, não gaste energia com quem não quer saber de Deus. Rapidinho, você pode pastorar? Pode falar, irmão. Acrescenta aí. Eu acho que às vezes isso aí pode sair fora das portas da igreja. Eu passei por uma situação uma vez, um indivíduo que era bem vindo, fazendeiro, dono de comércio, e vou sabendo que era crente, e me chamou para me confrontar na casa dele. Me levou até a sala de estar, uma estante cheia de livros, e começou a me confrontar, fazer perguntas, me espremer na parede sobre a questão da religião, e para encurtar a história,
ele chegou à seguinte conclusão, depois das minhas explicações, porque o fato de eu ser crente, expliquei para ele por quê, e por que tem que crer em Deus, etc. Ele chegou à seguinte conclusão, depois de ter se exibido financeiramente, que era bem de vida, né, querendo dizer que isso não tem nada a ver com Deus, foi ele que conquistou, então ele falou para mim o seguinte, a minha conclusão é o seguinte, que Jesus Cristo é um amuleto para aqueles que não conseguem andar sozinhos. Então, eu simplesmente agradeci pelo convite, vi as portas foram embora. E a minha conclusão foi, não adianta eu ficar perdendo tempo com esse indivíduo. Olha, eu diria até o seguinte, talvez não esteja tanta mentira no que ele falou, não, porque Jesus é nossa muleta mesmo para a gente andar, que a gente não anda sozinho mesmo, né? Ele achou que ele estava, mas a realidade é essa, nós precisamos de Jesus mesmo para a gente andar, para a gente caminhar. É o doente que precisa do médico, né? Do Senhor da vida. Mas olha só, o que você está dizendo é exatamente o contexto da maior parte do que a gente pode entender desse verso, né? Tem muita gente que a gente gasta pregando o evangelho, ensinando as verdades de Deus, que a gente gasta tempo proclamando o ensino de Deus, o reino de Deus, as verdades contidas nesse reino, que a pessoa não quer nem saber. Ou que a pessoa até às vezes manifesta o interesse, mas ela quer, na verdade, só divagar, só conversar, ou até mesmo só debater com você no final sobre aquilo. Então a gente fala assim, eu não vou pregar o evangelho para as pessoas, lógico que eu vou. Certo? Eu não vou pregar essas verdades que Cristo está ensinando às pessoas, lógico que eu vou. Certo? Agora, vai chegar um ponto, talvez, com algumas pessoas, e é aqui que entra, que ela vai ser como um porco, como um cão. Porque o cão aqui não é o pet que a gente tem hoje, tá, amado? É importante entender isso. O cão aqui, a ideia de cão no contexto judaico, no contexto daquelas pessoas ali, era um cão selvagem. Por isso que ele fala, Jesus fala no final, que ele pode até devorar, destroçar você. É a ideia de um cão selvagem. E a ideia de porco aqui, para o judeu, era uma ideia o quê? De um animal o quê? Imundo. Certo, amados? Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, você não vai gastar tempo com esses aí que na verdade só quer destroçar você depois. Ele quer só atrapalhar o caminho e te quebrar. Essa é a realidade. Então, não perca tempo com isso. Não perca tempo com aquilo que é impuro de fato, que é aquele que não quer saber nada de Deus. Que ele está só ali divagando à toa. É isso que ele está dizendo. Então, de 1 a 5, o ensino é, se você quer corrigir alguém, primeiro você corrige você mesmo. E no 6 ele diz, e também se você quer corrigir alguém que não quer, não corrige. Eu diria até o seguinte, Samuel, eu diria o seguinte, eu usaria mais o verso 6, até no contexto do todo que Jesus falou. Do todo, não só na questão ali do verso 1 a 5 de julgamento, mas do todo que Jesus está pregando no Sermão do Monte. Toda essa sabedoria, toda essa palavra do Evangelho, essa palavra que traz vida e transformação. Não perca tempo, o que ele está dizendo em tentar mudar as pessoas por força, quando as pessoas não querem nem saber de nada. Essa é a realidade. Eles não querem saber de Deus, não querem saber da verdade. E o máximo que eles querem é devagar. Então você deve pregar o Evangelho a qualquer criatura. A Bíblia fala, né? Pregar o Evangelho a toda criatura. Você deve pregar o Evangelho a toda criatura. Mas pegando a luz do que Jesus está dizendo, dentro do contexto maior aqui, não vá ficar gastando energia com alguém que já deixou bem claro que não quer saber de nada. Quem sabe em algum outro momento, talvez essa pessoa possa mudar. E de fato quem muda é Deus, né? Deus que muda, como o Ian disse. Ele que muda o coração das pessoas. Quem sabe em outro momento ela vai querer e vai se voltar para você. Mas não fique desperdiçando energia só em debates, só em, às vezes, discussões, porque quando a pessoa não quer saber, vai virar discussão e debate e nada de transformador. Acaba naquele negócio do cristão ser o chato. Você vira o chato, exatamente. Essa é a realidade. Por quê? Porque a pessoa não quer. Certo? E aí eu diria o seguinte, o que Jesus está dizendo vai gastar energia com quem está ali, vamos dizer assim, com um coração mais aberto, pelo menos a dialogar de uma maneira sensata e sábia sobre as coisas de Deus. Depende do sábio e ele te ouvirá. Exatamente. Certo? Ficou claro, amado? Eu sei que é um texto que Jesus, a maneira como Mateus coloca aqui, é uma maneira de fato assim, olha, poxa, parece que Jesus saiu daquele assunto. E aí você vai para frente, Jesus está falando de oração agora. Então,
qual a melhor maneira de a gente entender isso? À luz do todo. Né? À luz do tudo que Jesus está dizendo. Olha, não vamos gastar energia do evangelho com quem não quer saber de nada. Não vamos jogar as pérolas. Não vamos dar a palavra de Deus, a bênção de Deus, o caminho de Deus, de forma assim, desgastante para aquele que não quer saber. Se volte para o outro. Que na verdade no final pode ser aplicação até disso, né, Marco? Às vezes você quer que alguém se arrependa de um pecado, você vai tirar o cisco do olho, ela não quer saber disso. Ela não quer, não está interessada, então vai gastar energia com isso. Mas no todo que Jesus ensinou também, isso se aplica para a nossa vida. Tá joia, amados? Nosso tempo já deu. Jesus abençoe vocês, um bom domingo com o Senhor, um bom domingo no Senhor, né? Que Ele abençoe sua vida e se prepare para o culto, né? Nosso culto 19 horas, que você possa estar aí também para adorar o Senhor. Tá bom? Jesus abençoe, um bom domingo a todos.